Olá pessoal, eu vou comentar a respeito da prova de redação da FGV, que nesse semestre solicitou a vocês uma dissertação sobre o tema responsabilidade social. Antes de tudo, eu gostaria de destacar algumas alterações na prova que a gente observou em relação às provas dos semestres anteriores. Primeiro, a gente observou uma redução na quantidade de linhas. Antes, a banca examinadora oferecia 40 linhas e neste semestre ela disponibilizou apenas 35, o que deve, por consequência, ter complicado a vida de muitos dos candidatos acostumados a escrever redações com 40 linhas. Além disso, a banca ofereceu 2 fragmentos de texto como base para a discussão. Antes, ela oferecia apenas um. Sobre a abordagem, a gente percebe o mesmo perfil das provas anteriores. A banca solicitava o questionamento basicamente de 2 elementos. O primeiro, a respeito do entendimento sobre o que é responsabilidade social. Nesse caso, o candidato deveria destacar que o conceito de responsabilidade social hoje, ele abarca a questão do desenvolvimento sustentável. E nesse sentido, muitas empresas, buscando se adequar a esse novo paradigma, elas desenvolvem estratégias que abarcam projetos sociais. O segundo tópico a ser trabalhado era a respeito do entendimento de qual deveria ser o papel das empresas e do Estado quanto à responsabilidade social. Nesse caso, cabia uma crítica sugerida inclusive pelo primeiro texto da coletânea. É claro que as empresas, elas têm como principal objetivo a lucratividade. Nesse sentido, quando elas se envolvem num projeto social, elas estão, na verdade, buscando corresponder às expectativas do meio em que elas estão inseridas. E, na verdade, tentar, de alguma forma, converter essa estratégia em algum retorno financeiro. O Estado, em contrapartida, já acusado muitas vezes de inoperância, parece cada vez mais esvaziado das suas funções, na medida em que se vale desse contexto desenvolvido pelo setor privado para transferir boa parte de suas responsabilidades ao setor privado. Como consequência, a gente observa a intensificação das desigualdades sociais, a questão da intensificação dos problemas ambientais, como o aquecimento global, a insegurança em relação às regras trabalhistas, porque o Estado acaba servindo aos interesses de muitas dessas empresas, em troca desses projetos que elas acabam elaborando. Muitas delas conseguem não só isenção fiscal, mas também o relaxamento de algumas regulamentações em nome dos projetos sociais que desenvolvem. Só que esses projetos sociais nem sempre correspondem à realidade da sociedade, às reais necessidades da nossa sociedade. Muitas vezes elas focam em questões que podem exclusivamente render-lhes retorno financeiro. Então, fica a crítica aqui em relação ao que vem acontecendo no que diz respeito à responsabilidade social no mundo contemporâneo. É isso, nesse ano de 2008, a banca parece ter privilegiado esse tema da responsabilidade. No primeiro semestre, ela tratou da responsabilidade do hiperconsumidor em relação aos impactos no meio ambiente e nesse segundo semestre, a questão da responsabilidade social. Nós da equipe do CPV entendemos que esses 2 temas do primeiro semestre e do segundo semestre são temas extremamente pertinentes ao aluno que vai cursar administração e que vai se inserir no futuro nesse mercado, nessa realidade social que se está construindo. No entanto, nós observamos aqui uma certa frustração por parte dos candidatos, principalmente daqueles que se empenham no estudo da dissertação, porque as provas anteriores elas apresentavam temas que eram considerados mais difíceis. E esses temas apresentados nesse ano de 2008, apesar da pertinência, eles são de uma abordagem mais clichê, porque eles foram amplamente discutidos, amplamente explorados no final da década de 90, inclusive por muitos vestibulares, e a sensação do aluno, do candidato, é que ele não tem muita opção, ele não tem muita possibilidade de criar um argumento original, diferenciado, porque não há muito mais o que dizer a respeito desses assuntos, além do que foi dito. Então, a gente faz um apelo aqui em relação às expectativas que ficam para o próximo semestre. É isso. De qualquer forma, o bom aluno, vale ressaltar que o bom aluno ele se destaca tanto numa prova mais difícil quanto numa prova mais fácil. A gente fica por aqui torcendo por todos vocês, torcendo pelo sucesso de vocês e deseja a vocês um bom fim de ano e boas férias.